Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó. Tô trazendo uma novidade bacana aqui pra vocês agora. Chegaram os decks dos Reis do Fogo, finalmente. Chegaram aqui na guilda pra gente, chegaram ontem, já tivemos até alguns ensaios aí. Muito obrigado, Gabriel Beck, que veio aí com a gente hoje, já garantiu aí as 3 unidades de decks estruturais dele. Eu venho trazer esse vídeo aqui hoje que eu vou separar em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou abrir o deck estrutural, repassar com vocês, coisa simples. A segunda parte, todos os vídeos vão ser o mesmo no final, tá? Mas eu vou gravar em 3 partes diferentes para facilitar tanto o entendimento de quem tá vendo o vídeo, quanto até mesmo a edição, para mim que vou tentar fazer algumas brincadeiras aqui conforme eu edito esse vídeo. Então a primeira parte eu vou apenas abrir os decks. A segunda parte eu vou ler cada uma das cartas junto com vocês, tá? A terceira parte eu vou montar um deck junto com vocês usando apenas as cartas que vêm dentro desses 3 estruturais dos Reis do Fogo, tá? E na quarta parte eu vou montar um deck com uma budget baixa, usando algumas outras staples, algumas outras cartas pra galera que já quer entrar no competitivo aí, beleza? Então vamos lá, essa aqui foi a parte 0 do vídeo, eu vou começar com a parte 1 agora. Então vamos lá para a parte 1 do deck, vou abrir aqui com vocês, vou abrir só essa unidade aqui para mostrar para vocês, depois a gente vai ler cada uma das cartas, tá? Esse é o nosso deck estrutural dos Reis do Fogo, vem aqui um campo, um playmat, né, temático, dos Fire Kings, muito bonito inclusive. Vou colocá-lo aqui ao lado. E esse aqui é o nosso kit do deck. Vamos dar uma olhadinha no que vem? Assim que eu conseguir abrir aqui, né, o pacotinho. Tá um pouco estranho a gravação, galera, talvez vocês reparem algumas coisas aí, porque eu tenho um tripé aqui para poder me auxiliar com a câmera, mas ela não tem aquele conversor, né, para poder gravar certinho em cima da mesa. Então meio que eu tô do lado aqui da câmera do tripé para poder fazer essa gravação, tá? E aí às vezes eu passo o braço para um lado, eu passo o braço para o outro, mas vamos lá. Temos aqui, deixa eu focar, Sagrado Rei de Fogo Garunix, Avatar Altíssimo do Rei de Fogo Kirin, Avatar do Rei de Fogo Hangbali, Santuário do Rei de Fogo, Eternidade Garunix, o Hyang dos Reis de Fogo, Combustão Celeste do Rei de Fogo, Escalão dos Reis de Fogo, Lendário Rei de Fogo Ponix. Esses aqui são algumas das cartas novas do deck de Fire Kings, tá? Aí a gente tem o Pequeno Garunix, né? O Avatar do Rei de Fogo Garunix, o Avatar do Rei de Fogo Barong. Essa carta já foi muito importante. Daqui a pouco a gente vai dar uma relida em o que ela faz e por que ela era tão grande assim no antigo Fire Kings. O Yaksha que já inclusive foi uma carta muito cara aí, porque era uma das principais cartas do antigo Fire Kings e outras temáticas de decks de fogo também. Aí a gente tem o Avatar do Rei de Fogo Kirin, o Blaster, Dragão Soberano dos Infernos, Dinamite aí, né? A gente pode usar uma cópia dele, excelente carta para vir nesse deck estrutural. O Pequeno Blaster, né? É o Chamusca, Dragão Soberano das Faíscas. Capitão Técnico, Homem-Urso. Soldado Técnico, Uivo de Lobo. Carta muito boa, inclusive, para algumas estratégias. Ele é um bom reviver aí de criaturas de fogo, tá? Aí a gente tem o Verdadeiro Rei Agnimazud, o Voraz, Imperador da Chama Infernal, Dogoran, o Kaiju Louco das Chamas, o Ardente Marte, Colosso da Fogueira, Fênix Sagrada de Neftis. Ela é importante se a gente quiser fazer a dança dos Reis de Fogo, né? Que quando são destruídos eles voltam e aí a gente acaba conseguindo destruir todos os monstros e todas as magias e armadilhas durante todas as stand-by phases aí, né? A gente tem aqui Guardas Reais da Tempestade de Fogo, Espírito das Chamas, Furão de Fogo Esgrimista, Inista Inflamada, Alpha, o Mestre das Bestas. Eu adoro essa carta, galera.
É uma excelente carta aí se você quer jogar de segundo, né? Se você quer deixar seu adversário começar para amassar ele depois que ele montou a mesa dele. E aí, um reprint muito importante que veio no deck, Draw e Pássaro Fechadura. Achei sensacional eles realmente mandarem essa carta no estrutural pra gente. Faz bastante diferença aí, é uma carta que tá super no cenário do nosso metagame. Investida dos Reis de Fogo, Círculo dos Reis de Fogo, Reacender, Formação de Fogo Tank, Buraco Negro, Trocar, Arauto do Abismo, Contra-Ataque Flamvel, Kurenai, Arte Espiritual do Fogo, Cadeia de Destruição, Tributo Torrencial, Julgamento Solene também foi um reprint importante, estava ficando cada vez mais caro o Solemn Judgment aí. E logo atrás a gente tem a famosa Impermanência Infinita, outra carta muito boa no formato que está rodando aqui agora no metagame. É um excelente deck para você que quer começar no Yu-Gi-Oh! Estamos num excelente momento para você começar. Pedra absorve poder. E aí algumas cartas de extra deck como Rei Técnico, Treinador de Gigante, Lobo Voraz de Diamante, Rita, a Encantadora de Fogo em Chamas. E aí, Avatar Altíssimo do Rei de Fogo Garunix, Arvata, excelente carta, Avatar do Rei de Fogo Arvata e a famosa Ilha do Rei de Fogo. Essa foi a nossa segunda parte do vídeo, deixa eu focar aqui de novo. Essa é a nossa segunda parte do vídeo, galera. Agora eu vou separar as cartas aqui em magias, armadilhas e monstros e extra deck. E a gente vai dar uma lida em todas as cartas para vocês entenderem os efeitos, beleza? Galera, trouxe aqui o deck estrutural para vocês, 3 decks estruturais, né? A junção de 3 decks montados para a gente poder formar um deck. O incrível é que, além do deck, eu consegui montar um side deck consistente até para poder jogar em muitos torneios por aí. Ele consegue lidar com diversas estratégias diferentes, tá? No extra deck eu acabei usando todas as cartas, não tinha necessidade de não fazer isso. Deu 12 cartas aqui no total. E o mais incrível, galera, a lista desse deck, do menor preço da liga, né? Totalizou um valor de R$261,76. A somatória dos 3 decks aí, dos valores você comprando na guilda Geek Games, dá R$225 o produto selado. Então compensa muito comprar esse deck selado, galera. Mas vamos lá, vamos para a lista, vamos ver o que eu reservei aqui pra gente. Lembrando que essa é a minha visualização, tá? Eu cheguei a dar uma olhada em algumas listas, entendi o porquê que a galera montou de tais formatos, mas tem muita coisa que eu gosto, né? Eu conheci o Fire Kings antigo, tem muita coisa que eu gosto, tem muitos propósitos antigos, e tem algumas coisas que eu prefiro não fazer da mesma forma que outros, tá? Então vamos lá para a lista que a gente montou aqui para a guilda. Vamos começar com 3 Ponyx, né? A carta principal do deck aí, um card combo, não dá para ser diferente, tá? Para essa lista com os 3 decks estruturais, eu coloquei também 3 Sagrado Rei de Fogo Garunix, 2 Kirins, 2 Hangbales, 3 Arvatas, coloquei 2 Barons também, acompanhado de um Kirin e um Yacha. E aí eu coloquei, galera, 2 do antigo Garunix, né? Eu gosto muito de o que eles dois se propõem a fazer. Tem a famosa dança dos Garunix aí, de todos os turnos centrarem e destruírem todos os outros cards no campo, né? Isso é uma combinação antiga que eu gosto muito, então quis trazer para cá também. As 3 ilhas do Rei de Fogo, 3 santuários, 2 círculos, uma combustão celeste do Rei de Fogo, 3 draws e pássaro fechadura, 3 impermanências infinitas. Para essa lista eu contei aqui com 3 cópias do verdadeiro Rei Agni Mazud e 3 tanques, beleza? Essa foi a lista que eu montei com 3 decks estruturais, e agora eu vou passar algum dos combos aqui pra gente, tá, galera? Vamos começar pelo Ponyx. O Ponyx é o seguinte: ele tem vários efeitos. Um deles é de que quando um ou mais monstros originalmente de fogo são destruídos, que você controla, ou forem destruídos em batalha ou por um efeito, não é nem que você controla, ele pode entrar por invocação especial. E aí quando ele entra normal ou especial,
ele traz uma carta Magia Armadilha Rei do Fogo do deck para nossa mão. Com isso a gente tem a opção aqui de trazer a Ilha do Rei do Fogo, o Santuário do Rei do Fogo, Círculo do Rei do Fogo e Combustão Celeste do Rei do Fogo. Eu gosto muito da carta Círculo dos Reis de Fogo, já vou mostrar algumas das interações possíveis com ela pra gente, beleza? Mas caso você esteja começando, caso você tenha apenas aí o lendário Pônix na sua mão, provavelmente a carta que você vai buscar vai ser o Santuário do Rei do Fogo, beleza? Vou deixar reservado essas cartas aqui na lateral, que agora eu vou explicar algumas das deck techs. Então o Pônix busca o Santuário do Rei do Fogo, e aí quando eu ativo o Santuário do Rei do Fogo, eu já busco a minha Ilha do Rei do Fogo. E aí eu posso ativar o efeito da minha Ilha do Rei do Fogo, que eu posso destruir um monstro na mão ou no campo e adicionar um monstro Rei do Fogo do deck para a mão. O monstro que eu vou adicionar vai ser o meu Sagrado Rei do Fogo, Garunix. E aí ele já vai poder se invocar na mesma instância, porque um monstro de fogo foi destruído. Ele foi adicionado, mesmo que ele não estava na mão no momento que foi destruído, ele pode fazer isso, tá? Se na mesma corrente ali ele foi adicionado. Então ele já vai se invocar, e aí ele vai destruir uma carta do deck. Nesse momento a gente vai destruir o nosso Barong, que durante a fase de apoio do oponente vai adicionar um card Rei do Fogo do deck para nossa mão. Beleza? Aí a gente vai passar o nosso turno. 2 efeitos vão ser trigados na fase de apoio do oponente. O Pônix vai voltar para nossa mão e nós vamos adicionar um card Rei do Fogo pelo efeito do Barong, que vai ser nesse momento aqui o Kirin. E aí a interação que a gente tem nesse momento para lidar com o nosso adversário é a seguinte: a gente tem o efeito rápido do Kirin, que a gente pode estourar o Pônix para ele entrar por invocação especial. Isso é um efeito rápido, então a gente pode fazer a qualquer momento. E aí, assim que o oponente fizer alguma summon ou colocar alguma coisa na mesa que possa nos ameaçar, né, o Santuário do Rei de Fogo ele só resolve depois que o monstro é invocado. Então nesse momento a gente pode conduzir uma invocação XYZ, que é a Eternidade Garunix. Quando ela entra, ela destrói todos os outros monstros no campo. Isso é muito forte, galera, dá pra usar de muitas formas diferentes. A interação bacana que eu citei para vocês usando o Círculo dos Reis de Fogo é a seguinte: se o Eternidade Garunix é destruído, enquanto ele tem uma ou mais matérias, vou até aproximar da câmera aqui, focar um pouquinho, né? Se esse card é destruído enquanto tiver matéria, você pode invocar Reis de Fogo por invocação especial do cemitério até o número de matérias nele. Se eu tenho aqui na minha mesa a Eternidade Garunix, eu acabei de fazer ele para poder destruir todos os outros monstros no campo. Enquanto eu tenho o meu Arvata e o meu Hangballi no cemitério, eles são negates de monstro e o outro é negate de spell e trap. Eu ativo meus Círculos dos Reis de Fogo, eu posso dar alvo na Eternidade Garunix e no Pônix, beleza? E aí vai acontecer o seguinte: ele vai ser destruído, o Pônix vai ser invocado. Esse é o efeito do Círculo dos Reis de Fogo. O que mais que vai acontecer? A Eternidade Garunix vai reviver até 2 matérias, que são as matérias que estavam nele. Aí eu vou dar alvo aqui nesses 2. Ao mesmo tempo que isso acontecer, o Sagrado Rei de Fogo Garunix vai ativar seu efeito. Então esses 2 monstros vão ser invocados, o Sagrado Rei vai ser destruído, vai ser invocado mais uma vez, e eu vou poder destruir uma carta da minha mão ou do meu deck. Nesse caso aqui eu vou optar por destruir o Pônix do campo mesmo, tá? Simplesmente para facilitar a nossa vida, porque quando o Pônix é destruído, ele vai ser adicionado para minha mão. Sim, ele já seria destruído aqui pelo efeito do Círculo dos Reis de Fogo, mas nessa play aqui não faz diferença. Beleza? Essas são algumas das plays possíveis. A gente tem algumas coisas aqui para poder maximizar nossos combos também. No caso, o Agrimazul de Voraz, ele destrói 2 para poder entrar special, e a gente tem alguns facilitadores de acesso, que é o caso da Tank aqui. A gente pode buscar tanto o Arvata quanto o Hangballi. Beleza? Esse é o nosso deck usando os 3 estruturais, galera. Agora eu trouxe uma lista aqui pra gente que tá um pouco mais pumpada, né?
Eu usei algumas outras cartas e staples de outros decks. Ainda é um deck de Fire Kings puro, tá? Vocês devem estar vendo ali o Topologic Bomber Dragon. Já eu vou explicar a interação dele, que é muito bacana e eu gostei bastante. Eu fiz adição de algumas staples, simplesmente. O deck ele continua basicamente com a mesma estratégia, só que ele acaba fazendo de forma mais consistente. Eu adicionei algumas outras cartas que eu gosto, uns buscadores. Mas bora pra lista, mano. Bora pra lista. Vamos lá. A lista continua com 3 Ponyx, tá? Aqui a gente teve uma alteração, a gente tá com apenas 2 do Sagrado Rei de Fogo Garunix, 2 do Kirin, 2 Hangbali, 2 Arvatas, 2 Barongs, 3 Santuários do Rei de Fogo e 2 Ilhas do Rei de Fogo. Galera, muita gente agora deve estar achando que eu sou maluco. Coloquei 2 Barong, coloquei 2 Arvata, coloquei 2 Hangbali. Que nem eu falei pra vocês agora há pouco. É uma lista que está muito de acordo com o que eu gosto de jogar, de acordo com o que faz sentido pra mim. Vocês provavelmente talvez tenham visto algumas outras listas com números muito diferentes desses, mas eu vou explicar o porquê que tem 2 de cada um desses, tá? Aqui eu tenho uma Círculo dos Reis de Fogo, uma Combustão dos Reis de Fogo. Agora eu vou passar um pouquinho pelas staples e já eu vou chegar nos pontos de explicação pra gente, beleza? 3 Impermanências Infinitas. Eu coloquei um Espanador de Penas de main deck, 2 Belis, elas acabam fechando o trio junto com o Espanador de Arpena aqui, que eu gosto muito de trabalhar com o trio, né? Apesar de ter usado 2 de muitas cartas ali no deck. 3 Talentos da Tática Tripla, 3 Fenrir Castira, 3 Florescer de Cinzas. Isso daqui é uma staple também, mas é mais para proteger o seu próprio combo. Então eu coloquei aqui um Chamado da Cova. E como é um deck onde nosso monstro principal é de nível 1, não pode faltar, galera. Eu estou usando uma lista pura de Fire Kings, não estou usando nenhuma outra carta de Sinful Spoil, nem nada do gênero. Então eu coloquei aqui a minha 1x1. E a outra grande buscadora, eu adoro essa carta, na minha opinião, é a melhor carta de Yu-Gi-Oh! Já feita. E ela nos mostra como o mundo é pequeno, não é mesmo? Esse daqui é um grande motivo de eu ter colocado 2 de cada uma daquelas outras cartas importantes do deck. Então a gente tem 3 Small Worlds aqui. E basicamente eu coloquei 3 porque... Coloquei 2 de cada uma das outras porque eu não quero correr o risco de ficar sem nenhuma dessas cartas no deck. Em algum momento, sempre o Small World ele me dá acesso a qualquer carta do deck, tá? Todas elas são de fogo, então basicamente eu consigo sair com um Small World na mão e qualquer outro monstro de fogo. Aí eu posso revelar uma Ashe do meu deck e adicionar qualquer uma dessas outras cartas. A Ashe é zumbi de nível 3 fogo, tem 0 de ataque e 1800 de defesa. A única coisa que ela compartilha com qualquer outra carta do deck, né, das cartas do arquétipo, Fenrir não conta muito nesse caso, mas a única coisa que ela compartilha com essas demais outras cartas é serem de fogo. Ela não compartilha nenhum atributo, nem nada com nenhuma das outras cartas, tá? O Arvata, o Barong são nível 4, o Kirin e o Garunix são nível 8, então basicamente eu tenho um acesso universal a qualquer carta do deck. E isso me fez colocar 2 cópias de cada uma das outras, porque eu tenho que banir Face Down uma carta da minha mão, uma carta do meu deck e uma carta que eu vou adicionar para a mão, né? Então eu tenho 2 banimentos. Então nesse caso eu não quero correr o risco de ficar sem alguma dessas cartas, por isso que eu tô com 2 cópias até mesmo do Barong. E aí eu coloquei 3 Santuários do Rei de Fogo. Se ele vier na mão, provavelmente a carta que eu vou buscar como Ponyx vai ser o Círculo dos Reis de Fogo. Também tem a opção aqui da Combustão Celeste. No vídeo dos 3 decks estruturais eu expliquei o porquê que eu gosto da interação do Círculo dos Reis de Fogo. Então ela é a minha carta favorita para buscar caso eu já tenha o meu Santuário do Rei de Fogo. 2 Ilhas do Rei de Fogo, eu diminui em uma unidade exatamente por conta de a gente ter esses buscadores. Eu diminui uma unidade da Ilha do Rei do Fogo, mas a gente na verdade está rodando com 8 cópias, e aí se a gente contar tanto o Ponyx quanto o Santuário, né? E aí todas as demais outras cartas que são staples. Então beleza, galera, o que acontece com isso? No meu deck agora eu tenho um total
de 7 Pônix, beleza? Eu tenho 7 cartas Pônix no meu deck, que são as Small Worlds, a 1 por 1 e o lendário Rei de Fogo Pônix. E aí eu tenho também outras formas de conseguir tentar acessar. Aqui eu tenho 7 não, vamos recontar tudo isso aqui. Eu tenho 12 lendário Rei de Fogo Pônix no deck. A Ilha de Fogo pode adicionar o Pônix, o Santuário coloca a Ilha de Fogo na mão. Então todas essas cartas são starters na minha mão. A 1 por 1 e a Small World eu preciso de qualquer outro monstro na minha mão, com exceção do Fenrir Castira, beleza? E isso já me resolve muita coisa na vida. E a Belle também, tem o detalhe da Belle. Vocês iam lembrar se eu não lembrasse aqui. É muita carta, é uma proporção muito alta de iniciadores no meu deck, tá? E aí eu vou mostrar também algumas mudanças que eu fiz aqui, tanto no side deck quanto no extra deck, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o extra deck. Eu usei a mesma base, o deck ficou um pouco caro, mas ainda assim eu economizei em alguns pontos, não é o máximo do valor que o deck pode alcançar, tá? Das cartas que a gente já conheceu na lista anterior, eu tirei um Rei Técnico Treinador de Gigante, simplesmente porque eu precisava de um espaço a mais. E aí as cartas que eu coloquei foram o Almirage, a Mascarena, o Access Code e o Topologic Bomber Dragon. Vamos lá. Por que do Almirage? Tem muitas cartas no deck que trigam no campo, cemitério, enfim, que fazem seus efeitos e tiram proveito de eu conseguir ter monstros no meu cemitério. Então, meu Almirage usando o Pônix normal summonado pode me gerar 2 monstros na mesa, beleza? Aí eu tenho a Mascarena, que eu posso usar 2 qualquer monstros que não sejam Link. Eu tenho o meu Access Code, que é um excelente finalizador. E o meu Topologic Bomber Dragon, que ele vai funcionar tanto para poder bater muito forte no meu oponente, quanto para opções de controle. Mas como que eu faço esse Topologic aí, frango? Galera, a parada é a seguinte. Eu vou fazer a minha Rita, vou descer um monstro de fogo do meu oponente, e se ele usa Ashe, já tá feito. E aí com esse monstro que eu vou usar e mais qualquer outro monstro, eu faço a Mascarena. A Mascarena eu uso junto com a Rita para poder usar o Topologic Bomber. Nesse momento, qualquer monstro que eu invocar, qualquer monstro que for invocado na seta de um monstro Link, ele já vai destruir todo mundo na mesa, beleza? É assim que funciona a interação. E agora, um pouco mais do nosso side deck. Eu mantive muitas cartas, tem algumas novas, tá? O Draw e Lockbird, que era main deck, ele passou para side. Porque depende muito do meta que a gente está jogando contra. Ele é muito forte, ele é insta-win contra alguns decks, mas ele acaba não tendo efetividade nenhuma contra outros decks. Então passei o Draw e Lockbird para side deck. O Alpha ele continua sendo muito forte, na minha opinião. Então ele está aí no side deck, ele pode voltar diversas cartas para a mão do oponente. Todos os seus monstros interagem com o Alpha, todos eles são besta, bestalado ou besta guerreira, então faz muito sentido na minha opinião. Dogoran, primeiro porque ele é de fogo, então ele permite a ativação de muitos efeitos, e segundo porque ele é uma remoção gratuita. A gente tem 3 Gotas Proibidas, 2 Heavenly Match e 2 Tempestade de Relâmpagos, para poder lidar com as mesas dos oponentes aí. Beleza? Essa foi a Deck Tech. Esse deck com pump médio ele tá valendo na casa de R$ 1.632,89. Então, no menor da liga, né? Então, provavelmente, se você for comprar exatamente essas cartas para poder montar os seus decks, vai sair um pouco mais, porque muitas vezes não tem todas as cartas na mesma loja, então acaba dando algumas diferenças aí. E agora eu vou apresentar para vocês com algumas substituições desse mesmo deck, apresentando algumas outras opções que vai tornar o deck muito mais barato, beleza? Voltei aqui agora com uma lista do deck com um pump baixo. O valor dessa lista está em R$ 533,04 no menor da liga.
Lembrando que a nossa lista inicial só com os decks estruturais está R$ 261,76. E eu alterei algumas poucas cartas, tá? E até por ter alterado poucas cartas e já ter baixado muito o valor, eu optei por colocar algumas outras coisas porque eu senti a necessidade de conseguir lidar com algumas coisas. Então a gente vai ver algumas opções no Extra Deck que a gente não viu na lista anterior, mas que poderia tranquilamente usar. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês as cartas que saíram. Eu precisei liberar espaço no Extra Deck, então o Access Code ele saiu exatamente por conta de preço. É uma carta aí de mais de R$200, então ele saiu exatamente por conta do preço. Essas outras 4 cartas aqui eu tirei simplesmente para poder... Essas outras 3, né? 4 cartas, perdão. Tirei para poder conseguir liberar espaço para as outras cartas que iriam entrar. Do meu side deck eu tirei a minha Tempestade de Relâmpagos e a Gota Proibida. Beleza? Eu mantive a Evelyn Match, a gente tem versões da Evelyn Match aí a partir de R$15 hoje. E é uma carta que eu acho que seja importantíssima. Daria para substituir ela também, diminuiria aí mais R$45 mais ou menos da lista do deck. Mas eu tive por manter. Então dá para montar muito mais barato que isso, usando opções muito semelhantes de cartas para poder lidar com as coisas. Mas a Evelyn Match é uma coisa que resolve muita jogada em apenas uma carta, então eu tive por mantê-la. Do main deck eu substituí apenas 6 cartas, que são o nosso Talento da Tática Tripla e o nosso poderosíssimo Fenrir Castira. A propósito dessa lista aqui, dessa terceira lista que eu estou mostrando para vocês, é exatamente diminuir o valor do deck. Então fiz muitas substituições com o propósito de substituir o valor, diminuiu mais de R$1.000 aí o valor da lista, né? Mas vamos lá dar uma olhada. Vou mostrar para vocês no Extra Deck algumas coisas mudaram. Eu mantive a Mascarena, apesar do preço dela ser um pouco elevado, eu optei por manter ela está na casa dos R$80, R$90 aí atualmente. Então daria para não ter a jogada da Mascarena, mas se a gente não tem a jogada da Mascarena, muitas vezes não faz sentido manter cartas aí como Topologic Bomber, por exemplo, tá? E essas duas outras cartas também sairiam, ok? Não necessariamente sairiam, que a gente consegue lidar com coisas no nosso próprio turno, mas mantive a Mascarena nessa lista. E eu coloquei aqui Nightmare Unicorn, Cavaleira do Pesadelo Fênix, coloquei o Daruma, ele é uma forma de lidar com cartas mágicas e armadilhas, e como eu tirei aí a Tempestade de Relâmpagos do meu side deck, eu continuo tendo a necessidade de lidar com tais cartas. E também coloquei aqui a Trisbaina Topológica, que é uma forma aí de lidar com as cartas do meu adversário também, na zona de magia e armadilha. O restante do Extra Deck ele se mantém exatamente da forma como a gente viu. Deixei um Rei Técnico Treinador Gigante. Não lembro se eu mostrei 1 ou 2 na lista do anterior para vocês, mas aqui eu mantive 1 porque ele é uma carta que pode me conseguir jogos aí quando se trata de tempo. Ele pode dar burn aí no oponente, ele pode fazer isso até 3 vezes, tirar até 2.400 pontos de vida do oponente. E isso pode ser muito importante em algumas matches. Beleza? No main deck, as cartas que eu coloquei no lugar para poder suprir as alterações foram 2 Julgamentos Solenes e um trio de Ocultador de Efeitos. As outras cartas eu mantive nas mesmas quantidades e proporções, então 3 Pônix, 2 Garunix, 2 Kirins, 2 Barons, 2 Arvatas, 2 Andbali, 1 1 por 1, 3 Mundo Pequeno, 3 Santuários do Rei de Fogo, 2 Ilhas, 1 Combustão, 1 Círculo, Chamado da Cova e Aztec Cards. Beleza? No meu side deck também teve substituições e eu vou trazer aqui para vocês agora. Eu mantive as Evelyn Match, como eu falei para vocês. Mantive o trio de draw. Não tem necessidade em qualquer tipo de lista que eu montasse. Eu colocaria a Draw e Lockbird, até porque ela vem nos decks estruturais, né? Trio de Alpha, um Dogoran, e aí eu coloquei 2 Ogres e um Buraco Negro.
Nossa, o Ogre tá fora do formato, o que você tá fazendo? Você tá maluco? Galera, a gente tá entrando na era dos Reis do Fogo. E tem muitas mágicas e armadilhas importantes que precisam resolver seus efeitos, mágicas e armadilhas contínuas. Então, Ghost Ogre aí é uma excelente carta no caso de Mirror Match. Beleza? Essa é a nossa lista. Vou ficando aqui com o nosso vídeo, vou deixar no link para vocês na descrição do vídeo tanto as listas dos decks quanto o link para vocês poderem comprar o deck diretamente da Guilda Geek. Então comenta alguma coisa aí, compartilha com seus amigos, expressem suas opiniões, vou dar o máximo de atenção possível para poder responder todo mundo. Abração, galera, valeu!